Olá pessoal, hoje a gente vai ter aula de geografia, tá? Já consegui colocar ali no cantinho, tá? Data de hoje, dia 28/5, geografia, página 275 a 285. Aqui eu estou com saudades, só para vocês saberem, tá? Não precisa copiar não. Tá bom? Então vamos lá, coloca a data na página do seu livro, tá? E aí a gente vai começar. Lembra de pegar marca-texto, tá bom? Vamos lá? O trabalho e as atividades econômicas. Os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho e do desenvolvimento de muitas pessoas por meio da prática de diferentes atividades econômicas. Vamos estudar alguns exemplos. Então, olha só. Para que a gente tenha as coisas em casa, né? O alimento, o eletrodoméstico, a roupa, alguém trabalhou para que aquilo ficasse pronto, né, para o pai, para a mãe, para a gente poder ir lá comprar. Então, tem vários profissionais que trabalharam para que a gente tivesse as coisas que a gente compra e que tem dentro da nossa casa, tá bom? Vamos lá. Agricultura. A gente vai marcar todo esse parágrafo da agricultura, até verduras. Vamos lá? A agricultura é a atividade econômica realizada, sobretudo, em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. Por meio dela são obtidos vários produtos fundamentais à nossa alimentação diária, como frutas, legumes e verduras. Tá? Quando a gente vai no sacolão, quando a gente vai na parte do mercado, que nós temos aí frutas, legumes, né, verduras, tá? Toda essa parte aí, a parte responsável por chegar aí foi a parte da agricultura. Tem pessoas que trabalham no campo, no cultivo de tudo isso, para que chegue até a nossa casa. Aos mercados, para a gente poder ir lá comprar para chegar na nossa casa. Tá? Aí na fotografia tem pessoas realizando a colheita de hortaliças, tá? Da alface aí. Parece ser alface, né? E embaixo a gente vai marcar também. A atividade da pecuária é a predominantemente desenvolvida no espaço rural. O trabalho com a pecuária consiste na criação de animais para a obtenção de diversos produtos. Então, a pecuária é responsável pela parte de criação de animais, tá? E a partir desses animais a gente vai ter vários outros produtos, tá? Como entre os principais, vamos continuar marcando aí, tá? Podemos citar alimentos como a carne, leite, ovos, além do couro e da lã utilizados para a confecção de roupas, bolsas e calçados. Então, por exemplo, a criação de gado, bois e vacas. Nessa criação, a gente vai ter vários tipos, a gente vai tirar vários tipos de alimentos, né? Então, a gente pode tirar a carne, a gente vai tirar o leite, tá? Também se aproveita o couro, né, do boi, da vaca, para fazer bolsas, sapatos, tapetes. Então, assim, a partir dali a gente vai ter vários produtos que a gente vai poder consumir depois, tá bom? E aí tem um veterinário vacinando o gado, porque nesses locais tem que criar animais, tem que ter um veterinário responsável para cuidar dos animais, tá bom? A atividade econômica do extrativismo, nós vamos marcar também toda essa parte, tá? A gente só não vai marcar onde está escrito, na fotografia não tem necessidade, tá? A atividade econômica do extrativismo consiste na retirada de alguns materiais diretamente da natureza, como madeira, folhas, frutos coletados nas florestas, ouro, pedras preciosas extraídas do subsolo, peixes obtidos por meio de pesca em rios e mares, tá? Então, são coisas que já existem na natureza, tá bom? Então, quando a gente retira algo que já existia na natureza para que a gente possa consumir depois, se chama extrativismo, tá bom? Já Cris, mas tem criação de peixe em lago artificial. É diferente daí, tá bom? Ali é uma criação de peixes, tá? Tia Cris, mas aí tem a parte que planta banana, maçã, laranja,
tá? Aí também é diferente, aí é da agricultura, tá bom? Extrativismo é quando a gente tira algo diretamente da natureza, que já existia lá. Por exemplo, o sal. Sal é retirado, né, da água do mar. Lembra que nós já falamos sobre isso? Extrativismo, tá bom? Então, só para vocês saberem essa diferença, tá? Página 176. Vamos continuar marcando. Por meio da indústria, por meio da atividade econômica da indústria, diferentes tipos de matéria-prima são transformados em produtos. A indústria de calçado, por exemplo, utiliza o couro, que é a principal matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e cintos. Já na indústria de laticínios, o leite é utilizado como principal matéria-prima para a produção de queijos e iogurtes, entre outros produtos. Para de marcar aí. Então, o que é matéria-prima? Matéria-prima é o produto principal que vai dar origem a outros produtos. Então, vou explicar para vocês. O leite. O leite é um produto que a gente pode consumir só ele, sozinho, puro, né? Mas a partir do leite, a gente tem como fazer outros produtos. A manteiga, o iogurte, o queijo, o requeijão, tá? Então, a partir do leite, a gente consegue fabricar outros produtos. Então, o leite é a matéria-prima, ok? Então, vamos lá. O couro que é tirado da pele do boi, da vaca, o couro. O couro é a matéria-prima. O que a gente pode fazer com o couro? Bota, cinto, sapato, bolsa, né? Vários outros produtos. Então, o produto que dá origem, né? Que é a parte principal que transforma e cria outros produtos é a matéria-prima, tá bom? Vamos lá. A atividade, vamos marcar também, tá? A atividade de prestação de serviços é realizada tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Ele envolve trabalho de diferentes profissionais, como médicos, advogados, professores, dentistas, motoristas, veterinários. Parou aí de marcar. E aí, do lado, mostra o consultório odontológico. Então, prestação de serviço são profissionais que trabalham fazendo alguma coisa para nos ajudar. Então, por exemplo, você tem uma pediatra, você tem que ir na pediatra. A pediatra, ela é uma prestadora de serviço. Precisa fazer a limpeza no dente, sentir uma dor de dente. Você vai na dentista, que é outra prestadora de serviço, tá bom? Por exemplo, os garis, eles são prestadores de serviço. Eles limpam, organizam, né, as ruas. Então, ele é um prestador de serviço. O carteiro, ele entrega as cartas na nossa casa, as correspondências. Ele também é um prestador de serviço, tá bom? O taxista, o motorista do Uber, ele também é um prestador de serviço, tá bom? Vamos continuar marcando. A atividade de comércio consiste na compra e venda de diferentes produtos por meio do comércio. E podemos adquirir produtos que vieram diretamente do espaço rural, em geral, frutas, verduras, que passaram por algum tipo de transformação nas indústrias, como o açúcar, a farinha de trigo, óleo, soja e etc. Para aí. A fotografia tem um supermercado. No supermercado, dependendo do mercado, a gente vai encontrar produtos da pecuária, produtos da agricultura, produtos da indústria, tá? A gente vai ter vários tipos de produtos, tá? Matéria-prima está aí, eu expliquei para vocês, né? São materiais utilizados para a fabricação de algum tipo de produto, por exemplo, cana-de-açúcar para a produção do açúcar, o milho para a produção do fubá, o tecido para a produção de roupas, tá? A gente vai fazer a página 277 e 278, dá o pause, faz, e aí a gente vai corrigir, ok? Vamos lá. Complete as frases abaixo de acordo com as atividades econômicas correspondentes e em seguida encontre no diagrama. Então, primeiro a gente vai responder. Depois que a gente responder, a gente vai procurar nessa partezinha aqui de baixo, tá? E vai marcar, como se fosse um caça-palavras. Mas primeiro a gente precisa responder. Vocês já responderam, porque eu tenho certeza que vocês deram um pause para vocês fazerem, tá? Nossa aula não é mais aquele tempão que a gente ficava na sala junto, mas então a gente precisa se dedicar nesse momento. Dá o pause e tenta fazer. Procura a resposta nas outras folhas, pode procurar aqui no livro, responde e a gente vai fazer a correção,
tá? Eu tô confiando em vocês, tá bom? Então, letra A ficou como? Por meio da agricultura são produzidas frutas, verduras e legumes. Acertou? Dá o certinho, tá bom? A pecuária é responsável por produzir carne, leite, ovos, couro e lã. Letra C. São produtos do extrativismo. Preste atenção como se escreve extrativismo. extrativismo, tá? Tem dúvida? Olha lá, tá escrito na parte de trás do livro, tá bom? Então, confere para copiar e escrever corretamente, tá bom? A madeira, as folhas e os frutos, o ouro, as pedras preciosas extraídos diretamente da natureza. Letra D. As indústrias são responsáveis por transformar a matéria-prima em novos produtos. A atividade de prestação de serviços, S-E-R, tá? V-I-C, cedilha O-S. Preste atenção como você escreveu o serviço aí, tá bom? É realizada tanto no espaço rural quanto no espaço urbano e envolve profissionais de diversas áreas econômicas. Por meio do comércio, tá? Presta atenção no comércio, C-O-M-E, acento agudo no E, R-C-I-O, tá bom? Podemos adquirir frutas, verduras que vieram do espaço rural e também o trigo, óleo e outros produtos que passaram por transformações nas indústrias, tá bom? Corrigiu, achou as palavras, marcou aqui embaixo, página 178. A gente tinha que escrever a atividade econômica e aonde a gente pode encontrar ela no nosso dia a dia. Então, esse primeiro, cultivo de plantas, é o que? Agricultura. Encontramos aonde? No sacolão, né? Quando compramos frutas, nós utilizamos esse serviço, tá bom? Letra B, vai ficar o quê? Extrativismo. Presta atenção como se escreve extrativismo, tá bom? A gente vai colocar onde? Onde a gente encontra extrativismo? Quando nós compramos sal, o peixe, tá? Tudo isso é produto que vem do extrativismo, tá bom? Letra C, vai ser o quê? Indústria, fabricação de automóveis é o quê? É a indústria. Aonde mais como a gente usa? Quando a gente compra produtos industrializados, tá? Como enlatados, tá? O milho que vem na lata, o atum que vem na lata, tá bom? A farinha de trigo, o óleo, tá bom? Letra T, consulta médica é o quê? Uma prestação de serviço. Preste atenção como você escreveu prestação de serviço. Confere lá na frente se você escreveu certo. Prestação com C cedilha, serviço com S e depois C cedilha, tá bom? E aí a gente encontra isso aonde? Quando a gente utiliza, quando a gente vai em consultas médicas, no dentista, tá bom? Letra E, criação de gado é pecuária. A gente utiliza quando a gente compra leite, ovos, carne, por exemplo. Letra F é a venda de flores, é o quê? Comércio. A gente utiliza muito, o tempo todo, quando a gente sai na rua para comprar alguma roupa, algo desse tipo, tá bom? E aí a gente vai para a página 279, o trabalho e os profissionais. Tia Cris, por que tanto conteúdo assim num vídeo só? Porque a gente está tentando otimizar esse tempo. E, por exemplo, hoje quinta-feira, a gente não vai ter história, a gente está trabalhando só geografia, tá bom? Então, para otimizar, a gente está adiantando alguns conteúdos. Mas, é o que eu falei com vocês podem pausar, fazer, corrigir, dar um pause, tá? Para poder fazer isso aí, tá bom? Trabalhos profissionais, coloca a data de hoje, tá? Dia 28 de maio. Podemos utilizar os gráficos para organizar e representar visualmente diversos tipos de informação, como as atividades econômicas e os tipos de profissionais. Veja no exemplo a seguir os profissionais que trabalham no bairro onde Murilo mora. Murilo mora num bairro onde diversos profissionais trabalham para organizar e registrar essa informação. Ele elaborou um gráfico e vamos analisar o gráfico sobre os 5 profissionais do bairro onde Murilo mora. Para isso, observe e responda as questões. Então, vamos lá. De rosa aqui embaixo está o nome do profissional. Então, ó, aqui está o nome do profissional. Aqui está a quantidade de profissionais. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, deixa eu ver aqui, é o vendedor. O vendedor tem quantos? 8. Tá vendo? Que acaba aqui. Depois, nós temos o cabeleireiro. O cabeleireiro tem quantos? Só ver aqui a última linha, segue a linha. Tem aqui, 5. Tá bom? É só você seguir a linha, tá? Ó, esse aqui é o último. Aqui tem, se eu não me engano, 3, que eu tô vendo de cabeça pra baixo. 3, tá bom?
Aí vocês vão, aqui nós temos então o profissional e a quantidade de profissionais de cada profissão, ok? Então vamos lá. Agora vocês vão olhar essa tabela, vão responder. Dá o pause e responde. Vamos lá. Então, você já respondeu. Estou confiando em você. Qual é a profissão? Qual profissão tem o maior número de profissionais no bairro onde Murilo mora? Qual é que na tabela tem aquele gráfico mais alto, né? Então é o vendedor. 2. Qual é a profissão que tem o menor número de profissionais no bairro onde Murilo mora? Médico. É aquele último lá que está na tabela, o rosa está menorzinho. Quais profissões têm a mesma quantidade de profissionais no bairro onde Murilo mora? Que tem a mesma quantidade. Mecânico e policial. Policial com C e no final L. A gente tem essa palavra escrita aí em cima. Então, confere para ver se você escreveu corretamente, tá? A gente está longe, a tia Cris não tem como corrigir, eu tenho tentado, junto com a tia Luciana, sinalizar para vocês nas correções dos trabalhos enviados as correções, e é muito importante essa força de vontade, essa parceria de vocês em fazer essas correções ortográficas, tá bom? A gente tenta fazer assim o que pode, mas a gente precisa da colaboração de vocês. Então, quando escrever, não escreve simplesmente, escreve, presta atenção no que você está escrevendo e confere, você tem a resposta em cima, como se escreve a palavra em cima. Então, olha, tenha essa atenção, tá bom? Quantos cabeleireiros trabalham no bairro onde Murilo mora? 5. Aí tá perguntando quantos, ok? Vamos lá. Vamos lá. A página 280, a gente vai anular. A gente pode fazer um risquinho. Tia Cris, por quê? Porque essa atividade seria uma atividade que a gente faria em sala, com os grupos, para que cada um fosse responder. A gente, por enquanto, a gente acredita que isso acabe logo, a gente não tem essa possibilidade de fazer. Então, a gente vai riscar. E aí eu quero muita atenção de vocês na página 281, tá? Porque a página 281 é um trabalho que vai valer ponto para geografia. A mãe não vai precisar imprimir, não vai precisar recortar, é para você fazer, tá? E para você fazer com capricho, tá bom? Então vamos lá. Na página 281, a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu só fazer aqui bem, para que vocês possam ver. Ó, tá escrito assim, letra C. Qual foi a profissão mais escolhida pela turma? É o que tá escrito aí. A gente vai escrever assim, ó, escolhida por você. Eu vou mostrar para você aí, tá? E aqui do lado eu vou botar assim, como eu quero que vocês façam, que vocês vão preencher aqui, nome, turma. Vamos lá. Vocês vão fazer assim, ó. Esse letra C seria a continuação e falar sobre você. Mas a gente vai fazer assim. Tô olhando de cabeça para baixo. Qual foi a profissão escolhida por você? Então, você vai pensar no que você gostaria de ser quando crescer. Você vai escrever o nome dessa profissão aqui embaixo. Aqui você vai colocar o seu nome e sua turma. Pode ser o primeiro nome e a sua turma, tá? Porque o e-mail a gente já pediu que no assunto colocasse o nome completo e a turma, tá bom? Então eu sei de quem eu tô recebendo. Aí vocês vão responder essas questões, tá? Então, qual é a primeira pergunta? Qual foi a profissão escolhida por você? Então, eu vou fingir que eu sou aluna, então eu vou colocar assim, professora, tá? Realize uma pesquisa sobre o profissional que trabalhe na profissão que você escolheu, tá? Depois, mostre aos colegas e ao professor. Então, você vai mostrar só para a tia Cris, porque vocês vão fotografar e mandar o e-mail para a tia Cris. Quem fotografa e manda são os pais. Eu só peço que tenham cuidado de verificar se o anexo com a foto está vindo, porque muitas vezes vem o e-mail e não vem o anexo. Aí
acha que o e-mail veio e não veio. E aí a gente está tendo cuidado de colocar recebido, coloca as observações para correção e aí manda para a família. Então a família sabe que a gente recebeu. Se a gente não recebe com um anexo, a gente coloca a observação. Não recebemos nenhum anexo no e-mail, então verifica e reenvia para a gente. Quando a gente pede uma correção, a gente explica lá que faz a correção no livro, mas o que já mandou está valendo, tá bom? Então vamos lá. Qual o local desse profissional? Vou falar como se fosse eu. Então eu botei professor, então vou colocar o local que o professor trabalha é em uma escola. Quais atividades ele realiza? O professor organiza as aulas, dá aula para o aluno, divide o conhecimento com o aluno, né? E aprende também, traz novas ideias, né? Então a gente vai colocar ali o que ele realiza. Qual a importância do trabalho executado por esse profissional para a vida das pessoas? E aí você vai escrever lá o motivo, né? Auxilia no ganho de conhecimento, motiva, no caso eu estou falando assim do professor, mas aí você pode, por exemplo, você escolher o guarda municipal, né? Qual a importância? Organizar o trânsito, manter a ordem. Cada um, né, vai colocar aquilo que acha que vai escolher para você, tá? Bailarina, maquiador, artista, jogador de futebol, guarda, né? O que você escolheu, você vai falar sobre essa profissão. Desenhe no espaço abaixo uma imagem desse profissional. Quem é para desenhar, não é para recortar uma imagem e colar, é para você desenhar. Lembrando que nós estamos no terceiro ano, é um trabalho que vale ponto. Então é importante que a gente tenha capricho nessa atividade, né? Hoje em dia as atividades são muito menores. Se vocês estivessem na escola, vocês estariam copiando muito mais do quadro, vocês estariam fazendo muito mais atividades no caderno. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar o momento que a gente está estudando um momento especial e importante e dar o nosso melhor. Então a gente vai fazer um desenho bem bonito, bem caprichado, tá? Escreve do lado o nome do profissional que você escolheu. De novo, já criei? Sim, de novo. Então, se eu escolhi, de repente, maquiadora, desenho lá eu bonita com a minha maleta de maquiagem, vou escrever lá, maquiadora, né? Então, eu vou desenhar aqui nesse espaço embaixo, escrever. Aí a mãe vai tirar a foto do caderno. O que eu peço? Tenha atenção na foto, porque às vezes a gente recebe foto com a metade. Aí não tem como a gente avaliar. Então, é preciso que mande a foto completa, enquadrada, tá? E com o nome do aluno aqui, por favor, e a turma. Mandou pra gente, a gente dá o ok e manda de volta. Então, esse já é mais um trabalho de geografia, tá? A gente vai dar uma data, a gente vai fazer um vídeo explicando todos os trabalhos como a gente fez no primeiro bimestre, mas o que eu já falo se eu já mandei o trabalho, já falei que vale pontos, já falei que já pode mandar pro e-mail, faça, manda pro e-mail. A gente tem tudo registrado, a gente tem tudo anotado de todos os alunos. No dia que manda, a gente já registra. Então, assim, quando a gente fala, olha, a data prazo é dia X. Já mandei tudo, pronto. Não tenho que me preocupar, ok? E aí vocês avisem para as mães. Façam sozinhos, isso aqui dá para fazer sozinho. Uma coisa ou outra que de repente vai pedir ajuda. Faz, capricha, depois mostra para a mãe, para o pai, para quem está te auxiliando nesse momento, ok? Vamos lá, página 282, coloca a data de hoje. O trabalho modifica a paisagem. Vamos marcar? Tudo que podemos observar em um local compõe uma paisagem. Mas será possível perceber o resultado do trabalho das pessoas na paisagem? Sim, as pessoas realizam diversas atividades e o resultado de seu trabalho modifica as paisagens. Vamos observar alguns exemplos a seguir. Ao observar uma lavoura cultivada, ou mesmo no período de plantio ou da colheita, podemos ver o resultado do trabalho dos agricultores. Então, o homem ele pode modificar o local onde ele trabalha. O resultado do trabalho de um jardineiro pode ser percebido ao olharmos para as plantas bem cuidadas nas praças de uma cidade ou do jardim ou de uma casa, tá? Então, a pessoa, o homem, ele pode modificar o meio quando ele limpa, quando ele organiza, mas também quando ele polui e ele destrói, tá? Página 283.
Também podemos perceber o resultado do trabalho de um pedreiro ao ver construções ou reformas. Podemos perceber o resultado do trabalho de garis ao observar que as folhas de árvores e papéis de outros resíduos foram coletados e as ruas estão limpas. Então, o meio ambiente ele pode ser modificado pelo homem de forma positiva ou negativa, mas a gente consegue observar isso, tá? Você já observou o resultado do trabalho de pessoas nas paisagens? Cada um vai escrever o seu, acredito que sim, né? A gente tem até exemplos aí nas imagens, vocês podem colocar, tá bom? Quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho das pessoas? Aí a gente pode colocar o chão, as árvores, né? Uma casa, por exemplo, que estava sendo construída, vai depender do que vocês viram, tá bom? Página 284. Escreva 3 profissionais responsáveis pelo trabalho que podemos observar nas paisagens das fotografias abaixo. Então, nós temos aí a primeira paisagem, que é um prédio. A gente pode colocar pedreiro, arquiteto, tá? Eletricista, tá bom? Engenheiro. E embaixo a gente tem o campo, uma parte rural. Aí a gente pode colocar o agricultor, tá? Pode ter, de repente, um riacho ali, o pescador, tá bom? E a página 285 é uma parte que fala que é todo o resumo do capítulo, tá? Nesse capítulo aprendemos que o trabalho e as características de algumas profissões e, além disso, vimos o trabalho modifica as paisagens. Vamos relembrar. Eu não vou ler aqui, porque senão o vídeo vai cortar de novo, tá? Mas é o resumo do que a gente trabalhou hoje, tá? Então, que é essa parte aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz mais ou menos como eu quero que vocês façam, tá? Isso aqui vocês podem fazer hoje ou depois, mas é só para fazer no caderno mesmo, tá? Porque eu pediria, se eu tivesse em aula, para que vocês fizessem, e eu acho que é uma forma de vocês irem trabalhando. Tô recebendo uns trabalhos com umas letras maravilhosas, eu tô muito feliz. Então, continuem caprichando, tá? Como é que eu quero que vocês façam esse resumo? Lembra que eu pedi para fazer em tópicos? Eu dei um exemplo aqui, ó. Tópicos são essas bolinhas. Então, por exemplo, você vai copiar a primeira parte, que tá aqui, né? As atividades realizadas pelas pessoas, né? Tá aqui. Vocês vão colocar aqui em forma de... põe uma bolinha, escreve tudo que tá aqui, pula uma linha, coloca a outra bolinha e escreve aqui de baixo, tá? Aí copiou tudo, pula uma linha, coloca outra bolinha e escreve essa daqui, tá bom? Eu fiz assim só para exemplificar como eu quero que vocês façam no caderno, para ficar bem organizado, tá bom? Isso aqui é legal também para vocês estudarem para quando tiver a prova, tá bom? Que eu sempre procuro utilizar essas partes de resumo também na hora que eu peço a avaliação, na hora que tem a avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Façam as atividades, caprichem no trabalho, já podem mandar, tá? Já tem data, prazo? Já tem? Olha só, ainda não tem. Mas o ideal é que a gente vá fazendo e vai eliminando essas atividades pra gente ficar livre. Porque aí depois só vai ter o quê? A prova pra fazer, tá bom? Ó, beijo, tô com saudade de vocês, tá? Foi.